Estamos de volta com o programa Impressões, que está falando hoje sobre a medida provisória 759. Eu vou explicar no primeiro bloco, mas vou retomar. Essa medida aí, a grosso modo, ela trata de 3 questões muito importantes para o país. A regularização de terras envolvidas em projetos de assentamento de reforma agrária, a regularização fundiária urbana e a venda das terras públicas pertencentes à União. A gente, no primeiro bloco, fez um balanço aí do que mais ou menos se trata, né? Inclusive, foi relatado aqui pelos nossos convidados, que eu já vou mostrar para vocês, que perderam o primeiro bloco, que existia uma lei, a 11.977, e que essa medida provisória vem de encontro a ela e meio que derruba algumas normas, né? Então, eu pergunto agora para os nossos entrevistados de hoje, vereador Lindo Pérez e Marcelo Leão, que é advogado atuante em direito urbanístico e assessor de associações de municípios e entidades da sociedade civil nos processos de planejamento urbano. Se já existia uma lei, essa 11.977 que nós mencionamos no primeiro bloco, por que a necessidade de uma medida provisória para debater o mesmo tema? Marcelo, eu queria que tu explicasse para a gente essa complexidade. Muito oportuna a sua pergunta, muito boa pergunta. Veja bem, a medida provisória, ela surge, né, no caso específico do tema que a gente está discutindo. Vamos imaginar uma situação assim, ó. Sim. Não há nenhuma regulação, não tem nada em vigor no país, não tem nenhum caminho apontado para tentar se buscar a resolver problemas fundiários. E aí o governo tem um programa para ser desenvolvido e existe urgência, existe pressa, e aí ele edita a medida provisória. O que eu fico aqui me perguntando é o seguinte: qual é a urgência de se estabelecer uma regulação dessa por medida provisória, se eu já tinha uma lei que estava vigorando desde 2009 e vários municípios já vinham, inclusive, implementando seus programas. Inclusive, vários municípios deixaram de implementar seus programas de regularização fundiária porque estavam fazendo com base nessa lei e agora, com a medida provisória, não tiveram que zerar, parar tudo para refazer e fazer o retrabalho. Outra coisa também importante, desculpa cortar seu raciocínio, é dizer, para quem está em casa, entender um pouco, que a medida provisória ela fica atuante automaticamente, né? Exatamente. Até enquanto ela pode ser derrubada, mas ela automaticamente ela entra em vigor, né? No momento em que se edita a medida provisória, no caso, dia 23 de dezembro, ele editou a medida provisória. Ela passa a valer enquanto lei. Se ela indicou a revogação de todo o capítulo 3º da 11.977, que trata a regularização fundiária, o que passa a valer sobre o tema é o que ela está falando. Sim. Né? E aí entra essa questão. Qual é a urgência? Qual é a necessidade de se discutir esse tema se já havia uma regulação prevendo isso? Não estava do zero. Quando muito, pediria aperfeiçoamentos. Por que não promover emendas? Por que não consultar todos os atores sociais e técnicos que se debruçam sobre o problema para corrigir alguma imperfeição que estivesse funcionando? E digo mais, a impressão que se passa é como se nenhum programa de regularização fundiária nesse país tivesse dado certo com base no 11.977. E para isso eu tenho que fazer uma medida provisória. Né? Então não se entende a urgência. Sobre o aspecto até técnico da constitucionalidade, é importante que o cidadão saiba também que quando você tem quando você tem uma matéria tramitando no Congresso Nacional que versa sobre o tema, a Constituição é clara, que ela diz que no caso de projetos de lei que versam sobre o mesmo assunto, não caberia medida provisória. Por analogia, o que dizer, então, de temas que já estão regulados em lei e estão funcionando há quase 10 anos? Né? Como é que eu posso compreender que há constitucionalidade na medida provisória quando eu não vejo nem urgência e quando o tema já está regulado, muito bem regulado? E se a gente for pesquisar na tramitação do Congresso Nacional, quem não garante que está tramitando alguma emenda a 11.977? Essa pergunta, creio que não foi respondida ainda pelos agentes públicos responsáveis pela edição dessa medida provisória. Né? Então, isso preocupa, de fato. Vereador Lindo Pérez, qual o sentido, então, se a gente não tem essa urgência? Não, a gente sabe, agora vou voltar ao aspecto mais político, né? O que está instalado no Congresso Nacional hoje, um terço está sob júdice, os grandes forças econômicas desse país, conservadoras do capital imobiliário, do setor agronegócio, a indústria da bala, ou seja, e grandes rentistas fundiários urbanos. Então, eles agora, como eles conseguiram maioria histórica, finalmente conseguiram, né, desde Getúlio Vargas, né, eles agora estão sob controle do país, então eles têm pressa. Então, o Temer, que não tem nenhuma legitimidade, ele tem o presidente que tem menor índice de aprovação, ele é um agente, ele está viabilizando às pressas
para ter agora que, aliás, ilegítimo, porque derrubaram uma presidente inocente, que foi a Dilma Rousseff, não foi provada nas tais pedaladas, ele agora está aproveitando esse literato para derrubar tudo que foi feito no governo que ele mesmo foi eleito, e sobre uma plataforma. Então está derrubando toda a plataforma de 2014, que ele foi eleito, e em função dessas forças econômicas. Então o setor imobiliário, o agronegócio e o setor imobiliário na cidade estão direto ao pote, com fome. Então eles estão com as forças soltas para privatizar as terras públicas, as terras dos pobres, que tem um avanço da parte urbana em cima da área pobre, que vai se valorizando também, né? Dos condomínios ilegais, né? Então tudo, e a Amazônia é legal. Então tudo isso, o setor imobiliário agora está solto, e por isso que a medida provisória não precisa passar pelo Congresso, porque tem que fazer um projeto de lei, tem que passar pelas comissões, tem que fazer um debate, mesmo que não seja amplamente debatido, porque isso aí tem que ser um amplo debate nacional, para discutir, aperfeiçoar a lei, a atual lei, mesmo qualquer projeto de lei demora, tem um mínimo de trâmite de 6 a 1 ano. Então agora não interessa, eles querem a medida provisória a medida mais rápida para passar com corte sobre todo o avanço da função social da propriedade nesse país. Você me permite até uma parte com relação a essa questão da discussão. Tem algo também que a gente tem que pontuar que é importante. O Estatuto da Cidade, no artigo 2º, inciso 2, que é uma diretriz, que é um comando sobre como eu vou proceder nos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, o inciso 2 ele coloca claramente que a política urbana ela deverá ser exercida com gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos diversos segmentos da comunidade na formulação, na execução e no acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Significa dizer, bom, se eu estou discutindo uma lei de regularização fundiária, eu estou falando eu posso estar enquadrando aí como plano, como programa, como projeto de desenvolvimento urbano, né? E que, portanto, eu deveria propor alterações ou aperfeiçoamentos na legislação pátria, né? Com base em discussão e compartilhamento de responsabilidade com a sociedade. Ou seja, eu teria que promover audiências públicas, eu teria que consultar os estudiosos do tema, eu teria que consultar as pessoas direta e indiretamente afetadas, as prefeituras. Mais uma vez eu pontuo, várias prefeituras que estavam desenvolvendo seus programas, se encontra algum problema na aplicação da 12977 nos municípios, bom, então se o governo está querendo corrigir isso para dar mais eficácia e eficiência, por que não? Até, lembrando, por ser uma obrigação disposta em diretriz de lei federal, por que não ter consultado a população e publicar uma medida provisória na calada da noite na virada do ano? Então, eu vejo aí que há um forte indício aí de violação da legislação federal de diretriz de política urbana nesse sentido, né? Esse é um aspecto importantíssimo, né? Agora, hoje os direitos que há anos foram adquiridos estão todos suspensos. Neste momento, se os prefeitos e governadores que quiserem na linha conservadora, eles podem já começar a colocar tudo no mercado, entendeu? Facilitando. O discurso é desburocratização, tá? Nos cartórios. Então, permite que as populações comecem a vender e facilitar. Você quer titulação? Então tá, vamos facilitar você rapidamente, porque está muito burocrático. Então vou desburocratizar para você. Aí a pessoa faz rapidamente, tem a escritura na mão, a população ela quer no fundo a escritura, né? E vai ter escritura, só que é um engano. E aí ele coloca a venda, mas não tem o resto do serviço. Então isso é que interessa, é simplificar, como eles estão dizendo, mas é destruir direitos. Tá? Eu acho que vale também pontuar um aspecto nisso. Em momento algum, creio que nem eu, nem aqui meu colega de programa, né, de entrevistas, né, o nosso querido vereador Lino Pérez, em momento algum a gente está desmerecendo ou tirando a importância da titulação. Claro que ela é importante, é óbvio, em momento algum a gente estaria dizendo que ela não é, ela é uma componente, né? Sim. Mas ela não deve ser vista como um fim em si mesmo, justamente para a gente garantir segurança jurídica, evitar conflito urbano, né? E também para garantir acesso à infraestrutura de maneira mais fácil, até para o poder público poder identificar proprietários, enfim, poder fazer seus programas. Sim. Não estamos desmerecendo a titulação. Agora que nós estamos preocupados, e é uma preocupação gritante com relação aos efeitos disso. Vou citar só um ponto, então, em termos práticos, para quem está em casa assistindo, tentar ver ou perceber o problema que essa medida provisória traz. Veja bem, existem dois tipos de regularização fundiária que essa medida provisória aborda, que são
de certa forma, são semelhantes aos dois tipos de regularização fundiária, que é os 977, a lei revogada, o capítulo revogado, né, trabalhava. Existe a regularização fundiária de interesse social, destinada à população de baixa renda, né? Existe uma regularização de fundiária de interesse específico, destinada justamente àquelas pessoas que estão em construção de informalidade ou de irregularidade, mas que não são de baixa renda. Tá? Essa medida provisória, quando ela estabelece esses dois tipos, ela lá na frente você vai ver o dispositivo que diz assim, resumindo, tem que ser feito um diagnóstico socioambiental, o apregoado pelo nosso Código Florestal em vigor, a lei ambiental em vigor, né, que revogou o antigo Código Florestal, que diz que tem que ser feito esse diagnóstico socioambiental. Ok. Esse diagnóstico socioambiental, ele vai apontar, e aí isso é correto tecnicamente, as situações em que é possível a pessoa permanecer naquela área sem lesão, dano grave ao meio ambiente e, sobretudo, sem estar submetida a risco. Aqui no estado de Santa Catarina, né, a gente sabe que a gente tem muito esse problema. Então, Sim. O cara está na costa de morro e o diagnóstico socioambiental demonstra que ele como área de risco. O que é que o diagnóstico socioambiental tem que dizer? Tem solução para a permanência da pessoa naquela área? Tem. Então, nós vamos trabalhar essa solução. Ok? Bom, no caso da medida, o que é que a medida provisória faz? Esse diagnóstico socioambiental, quando ele aponta a solução, essas soluções custam caro. Elas não são imagine você, o poder público, ter que bancar soluções para manter aquela comunidade naquela área concluída como de risco pelo diagnóstico socioambiental, mas é uma comunidade que não vai ter como bancar. Né? Imagine a seguinte situação, eu tenho um condomínio de luxo aqui do lado, né, de uma comunidade de um assentamento precário, né? Vamos apelidar de favela, né? Não sei se esse seria o termo adequado, mas eu tenho uma comunidade que está numa situação de precariedade ali, sob o ponto de vista urbanístico, né? E sob o ponto de vista da segurança, no que toca à defesa civil, né? Se eu estou num condomínio de luxo, num diagnóstico, ou um condomínio de alta renda, ou de classe média que tem como bancar, e o diagnóstico é pouca medida, de repente eu permaneço na área. E ali eu posso, a assessoria técnica conclui e eu tenho como bancar essas correções. A comunidade de baixa renda está naquela mesma área. As soluções podem até ser, digamos que tecnicamente, teoricamente, sejam as mesmas. Quem que bancaria isso? Provavelmente, por ser uma comunidade de baixa renda, ela não vai ter condição de bancar. Os municípios hoje, ainda mais com tanta contingência e tanto corte de recurso, não sei, e fica a critério da administração pública nos seus planos e programas de desenvolvimento urbano, bancar essas medidas para garantir a permanência daquelas pessoas. Se não for bancado e não fazer, o que é que a lei fala? Que no caso, na medida provisória fala, no caso da regularização fundiária de interesse social, caso as medidas não possam ser adotadas ou providenciadas, ou seja, caso não tenha condição de implementar, a população tem que ser removida dali. Eu tenho dois problemas ali, que inclusive se discute muito pouco. Além de removida para onde, ainda tem uma questão. Eu não estou valorizando, essa medida provisória não valoriza um princípio, que é o princípio da não remoção, que a gente tem que buscar todas as medidas possíveis e imaginárias para manter aquela comunidade ali, sob pena de gerar um passivo sócio-urbanístico enorme. Sim. E o outro problema, no efeito, sai aquela comunidade, está aqui o condomínio muito bem estruturado, com as suas medidas e tal, ele pode permanecer, aquela área vai ser esvaziada, e para onde vai essa área? Para quem vai ser destinado? Aí a pergunta que não quer calar, se o empreendimento, de repente, com aquela população que foi retirada, né, de repente adquire essa porção de terra, não pode surgir aí uma destinação para outra faixa de renda? É o que no urbanismo, o professor Lino Pérez, ele também me conviu, que é o que a gente chama de gentrificação, que no efeito é o processo que expulsa pessoas de áreas onde elas estão convivendo, onde elas moram, onde elas têm a sua rotina, e de repente elas são retiradas ali e aquela área é destinada para outra faixa de renda. Então, no efeito é isso. Que bom, a gente tem como corrigir e traz à tona, isso é importante, trazer à tona a necessidade de um diagnóstico socioambiental, mas tem que ficar claro para as pessoas que as medidas custam caro. E esse é um problema que, no efeito, a medida provisória, pelo menos, não consegui ver solução, né? Ela não aponta solução, ela apenas diz que não tem como resolver e tem que sair.
Vereador Lino Pérez, o nosso tempo está estourando, mas a gente precisa avançar, né? A gente precisa saber como é que está a tramitação e o que pode ser feito em termos de Estado, município, né? Quais são as movimentações que estão sendo feitas para ir contra essa medida? Então, nós promovemos, sob mandato, e a Câmara aprovou aqui, a audiência pública em apoio à LES, que foi a segunda audiência pública do país. Foi a primeira em São Paulo e nós aqui em Florianópolis. Então, há um esforço. E vão haver outras. Nós estamos no empenho de que a Alessia agora faça uma na parte rural, quanto antes. Então, essa é no Brasil inteiro uma mobilização de seminários. Belo Horizonte fez segunda-feira. Belo Horizonte fez segunda-feira, Fortaleza, enfim. Então, várias cidades brasileiras estão numa mobilização lá muito grande, porque ia ser votado agora, 13 de abril. Mas aí, devido a essa mobilização em todo o país e a pressão dentro do Congresso, se deslocou para início de julho. Né? Então, isso já foi um avanço, de certa forma, fazer essa medida, pelo menos, recuar para ter uma hora debaixo do país. Até porque tem eleição ano que vem, acho que os deputados também estão preocupados e um pouco, né, com a pressão, né? A própria complexidade do tema, né? Você a toque de caixa tentar aprovar, quer dizer, até quando você desenvolver relatoria, os deputados compreenderem a questão, teria que ser prorrogado. Agora, a gente vai conviver com a medida provisória, vai ficar vigorando e essa novela vai até junho. E ela tem uma insegurança jurídica também. As pessoas não sabem, quando entendem, mesmo aqueles que queiram fazer, não é fácil de implementação. Tem que desmontar o que já se fez. Ou nós temos aqui no Estado o lar legal, que também é meio parecido, também reduz a titulação também. Mas ele teve uma preocupação de regularização. Como é que é? O governador vai suspender essa para entrar com a outra? Como é que é isso? E tem técnicos, mesmo os técnicos que queiram fazer isso, não é simples. Aliás, isso foi também engraçado. O Temer e resolveram lá no Congresso chamar especialistas notáveis para fazer essa lei. Né? Essa lei foi feita às pressas. Esses especialistas, depois que eu não vi o projeto, que foi colocado de fato com o MP, não descaracterizou o estudo que eles mesmos fizeram. Os caras deram um golpe dentro do próprio estudo deles. Então não é sério isso, né? Muito complexo. Com certeza a gente teria assunto para ficar conversando aqui, até porque essa medida, como a gente iniciou falando, né, tem várias vertentes e várias coisas que a gente tem que cuidar. Você que se preocupa com seus direitos, deveres, fique ligado. A medida provisória, 759/2016, trata aí da moradia, dos direitos adquiridos já de muitos anos. Então acompanhe, participe das audiências públicas que estão sendo realizadas aqui no município e também durante todo o estado, em todo o estado. E a gente volta no próximo programa com muito mais assunto referente à cidade para você. Até lá. 17. Estourou um pouco. Eu ia até dar uma dica. É que agora a gente tem grade, vereador, tem que fechar quase que exatamente. Eu ia até faltou até uma dica importantíssima. Sabe o que é? Sugerir às pessoas que entrassem na internet e pegassem os debates que estão sendo feitos